Olá pessoal, vamos dar continuidade, né? A terceira forma aí de usar o CSS, né? Que é o CSS externo através de um arquivo .css, né? Então a gente vai criar um arquivo separado aí do HTML, né? Mas antes da gente começar, né, essa videoaula, eu queria mostrar para vocês uma outra questão, né? Que eu acredito que talvez vocês possam ter ficado em dúvida aí, né? Por exemplo, se eu quiser criar aqui um, por exemplo, um itálico sublinhado, né? Então eu vou colocar aqui itálico sublinhado, né? Font style itálico, italic na verdade, né? E text decoration underline, né? E aí eu posso, vamos supor que eu queira colocar no primeiro e no penúltimo parágrafo, né? Então eu venho aqui, ó, eu coloco o class no primeiro parágrafo e também lá no penúltimo parágrafo, ó. E aí, quando eu for exibir a nossa página, né? Lembrando que eu vou colocar o class aqui no primeiro e no penúltimo, ele vai exibir o seguinte resultado, né? Deixa eu executar aqui, Open the Full Browser, e aí lá, o primeiro e o penúltimo parágrafo vão estar em itálico, né? E sublinhado, perfeito? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte agora, vamos criar aqui, através do ícone aqui do próprio Visual Studio Code, né? A New Folder, uma pastinha chamada CSS. E aqui, como quando a gente acaba de criar a pasta, ela já fica selecionada, né? Caso ela não esteja selecionada, clicar na pasta CSS e no ícone aqui, ó, New File, né? E aí ele vai criar um arquivo dentro da pasta CSS chamado estilo.css. Aqui, pessoal, esse arquivo estilo.css, eu vou usar como exemplo, né, os outros estilos que a gente já fez, né? Então, ó, eu vou copiar aqui e vou remover, recortar, né? Vou recortar é o Ctrl X aqui, o atalho do teclado, tá? Então, vou dar um Ctrl V para poder colar, né? Então, além disso, eu vou clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui do Visual Studio Code e colocar em Format Document. Uma dica importante que eu dou para vocês, pessoal, é sempre salvar os arquivos, né? Porque o que acontece? Às vezes o aluno esquece de salvar o arquivo e não consegue ver o resultado, tá certo? Então, uma dica importante que eu vou dar aí para vocês é a seguinte: usar sempre essa opção aqui, ó, no menu File, né? Deixar marcado aqui, ó, Alt Save, tá bom? Porque aí não tem problema de o aluno esquecer de salvar, porque o próprio Visual Studio Code ele vai salvar de forma automática sempre que você fizer uma alteração em qualquer arquivo, tá bom? Então, é importante sempre deixar marcado aí essa opção Alt Save. Alt Save, então, ele vai fazer essa parte de salvar os arquivos de forma automática. Conforme você vai alterando, ele vai salvando de forma automática, perfeito? Bom, vamos continuar aqui então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover aqui, tá certo? Vou remover essa parte aqui do style, né? Só que quando eu removo, pessoal, eu preciso fazer um link, né? Eu preciso informar para essa página index.html aonde está o meu arquivo CSS, né? Que aqui no caso ele está na pasta CSS estilo.css. Eu venho aqui e uso o link CSS, né? Esse link CSS fala o seguinte, que é uma folha de estilo, o réu vai dizer que é uma folha de estilo esse arquivo, né? E ele encontra onde? O href vai me dizer a origem, né? Aonde que eu consigo encontrar, né? Qual o caminho, né? Do meu arquivo CSS. Então ele está na pasta CSS estilo.css, tá certo? Então se eu for abrir aqui a nossa página, ó, ela vai aparecer do mesmo jeito, né? Então não sofreu nenhuma alteração, perfeito? Porque eu removi a tag style, né? E agora coloquei todos os meus estilos aonde? Dentro do arquivo CSS, perfeito? Vou fazer a mesma coisa, né, para as outras duas páginas que nós desenvolvemos, né? Então vou apagar aqui o atributo style da página jupyter.html, vou apagar, né, e vou colocar aqui também, ó, no final do arquivo, tá certo? Então, botão direito aqui é Format Document, tá certo?
E aqui eu vou apagar a tag style da página Jupyter, né? E vou colocar o link CSS aqui, igual eu fiz na outra página, né? Na index. Então vou colocar aqui CSS estilo.css, perfeito? Pessoal, se vocês esquecerem de colocar o link, né, fazer essa ligação com o arquivo externo CSS, não vai funcionar, porque ele não vai conseguir, o navegador não vai conseguir encontrar não vai conseguir encontrar o arquivo CSS, perfeito? Então, tomar cuidado aí, né, de colocar, sempre lembrar de colocar o link, né, se você estiver criando um arquivo externo CSS, sempre lembrar de colocar o link, né, para fazer essa ligação e o navegador conseguir encontrar o arquivo estilo.css, né, interpretar o CSS, né, carregar e interpretar o CSS e o HTML, perfeito? Bom, eu vou recortar aqui também esses outros estilos aqui, né, e vou jogar lá também, tá bom? Esse aqui é da página Saturno. Só que aqui, deixa eu botão direito, Format Document, né? O Saturno é a mesma coisa, eu vou colocar aqui o link, tá certo? Para fazer a ligação com o arquivo externo. Então agora, pessoal, essas três páginas, a Index, que é a nossa página principal, a Jupyter e Saturno, as três páginas estão ligadas, né, através de um único arquivo CSS, que é o estilo.css. Porém, agora quando eu atualizar a página aqui, deixa eu voltar aqui, ela vai dar uma desconfigurada, tá certo? Então, essa desconfigurada é justamente porque a gente criou a segunda página de Jupyter, né, colocando aqui umas cores, né, o seletor de agrupamento, conforme eu fui explicando. Eu vou remover essas cores aqui, tá certo? Que não tá legal. Remover. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou separar, né? Eu vou separar isso aqui, separar essa regra aqui. Então vou colocar assim, ó, olha só. Aqui no parágrafo eu vou deixar text align justify, tá certo? Vou colocar aqui a ordem tanto faz, tá, gente? Não tem problema vou colocar um font size 18 e ao invés de colocar Arial, vou colocar Times New Roman. Text align, ok, aqui vou deixar deixa eu ver aqui, deixar dessa forma aqui, tá bom? Eu posso colocar também, se eu quiser, né, um espaçamento entre linhas, né? A altura das linhas, né? Ou seja, um espaçamento entre as linhas, né? Se eu quiser colocar o line weight, né? 1.5 aqui, vai colocar 1.5, tá certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, deixa eu remover isso aqui. Não vou colocar color, fonte family Arial, colocar aqui text weight, text weight, text, deixa eu voltar aqui que eu quero colocar, tem alguma coisa aqui, tá, deixa eu voltar aqui, weight, text, deixa eu voltar aqui para colocar em negrito, né? Deixa eu voltar aqui, o font weight, desculpa, né? Text não, font weight, bold, tá certo? E vou colocar aqui o seguinte, ó, colocar aqui uma text align center, perfeito? Então coloquei essas propriedades aqui para o H1 e H2, né, as mesmas propriedades, e aqui eu coloquei as propriedades do parágrafo, tá certo? Então, ó, vou continuar aqui, deixa eu voltar, né, vai dar uma alterada aí, né, ó, agora eu dei um espaçamento entre as linhas, né? Ou posso colocar um espaçamento menor um pouco, talvez, sei lá, 1.2, aí é só questão de fazer os ajustes, né, pessoal? Então, ó, vou diminuir um pouco o espaçamento entre as linhas, então agora
melhorou aqui o aspecto para nós, tá certo? Então, ó, eu vou abrir as outras páginas, né? Vou abrir as outras páginas, Open the Full Browser. Jupyter não tinha nada, né? Porque a gente tinha feito um exemplo só para ilustrar. E agora Saturno, Open the Full Browser, né? E, então agora eu consigo também, pessoal, vou fazer o seguinte. Se eu não me engano, acho que em Jupyter eu já tinha feito a página anteriormente, né? Antes de apagar. Eu vou fazer a de Saturno aqui também. Vou pegar uma imagem, né, que é essa imagem aqui. Vou fazer o seguinte, ó, clicar com o botão direito, salvar imagem como, né? Vou fazer o seguinte, vou salvar a imagem. Lá na nossa pasta projeto CSS, em documentos, projeto CSS, tem aqui uma pastinha que eu criei chamada IMG, né? Caso vocês não tenham criado ainda essa pasta, né, vou até apagar aqui. Basta clicar aqui, ó, nova pasta, né, IMG, dá Enter, e aí coloca aqui o nome, ó, coloca assim, ó, Saturno .jpg, Saturno.jpg, dado esse clique aqui na pastinha IMG para ele poder abrir. Então eu vou salvar o arquivo Saturno.jpg dentro da pasta IMG, salvar. E aí o que acontece? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar essa imagem aqui, ó, IMG, né? Aí agora eu vou colocar aqui o caminho IMG e o nome da imagem, e aqui eu vou colocar assim, imagem, uma descrição, né? Imagem de Saturno, tá certo? E aí vou colocar essa imagem e vou fazer o seguinte, ó, lá no... Só que quando eu abrir aqui agora, ó, vai ficar... Opa, cadê nossa página? Vai ficar assim, ó, uma imagem muito grande, né? Então eu não preciso colocar aqui os atributos igual a gente fazia na programação Web 1, né? Que era o edit e o edit, né? Aqui eu não preciso fazer isso mais. Agora eu vou fazer toda essa parte de formatação, né? Aspectos visuais aí. Eu vou trabalhar agora com o CSS, então eu não preciso trabalhar com atributos aqui da tag IMG. Basta eu vir aqui no arquivo CSS e no final aqui, né? A ordem aqui tanto faz, tá, pessoal? A ordem dos seletores, né? Tanto faz, né? Então eu vou colocar aqui IMG e aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui o edit, né? Vou colocar aqui 300 pixels, por exemplo, né? E vou fazer o seguinte, ó. O weight colocar aqui o weight 200 pixels, tá certo? E vou deixar assim, ó. Então agora a nossa página vai ficar da seguinte forma, tá bom? Então eu formatei a nossa imagem, né, a altura e a largura através do CSS, perfeito? Usando o seletor de tag IMG. Bom, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui, né, então, a nossa página Saturno, né, a nossa página Júpiter e a nossa página de planetas do Sistema Solar, certo? Que nós estamos usando aí de exemplo, né? Então, só para resumir, né, o que acontece aqui, ó? Então, o CSS externo é a terceira forma, né? A gente cria um arquivo CSS separado, né? E aí, só lembrar de colocar o link, né, para fazer essa ligação, né, do arquivo CSS com HTML, né? Lá no HTML eu tenho que falar onde que está o arquivo CSS, lembra disso, tá? Através da tag link, que não precisa de fechamento, né? E ela fica dentro do cabeçalho lá do HTML, igual nós vimos. E aí, pessoal, é importante destacar aqui o seguinte, que a terceira forma, né, do arquivo externo, né, ela possui diversas vantagens, né? E uma das principais vantagens aí é o que? É a separação clara entre a estrutura, né, a parte da organização do HTML e a parte da apresentação, da estilização, né, ou seja, do estilo CSS, perfeito? E isso facilita a reutilização entre páginas, né? Porque agora eu tenho um arquivo CSS externo, né, que a partir desse arquivo CSS eu consigo mudar, né, as cores, a formatação, toda a parte de estilização
de várias páginas ao mesmo tempo, né? A partir de um único arquivo eu altero várias páginas HTML, tá bom? Então ela permite a reutilização entre páginas, né? Porque a partir de um único arquivo eu consigo utilizar múltiplas páginas HTML, tá certo? E deixa também o seu código mais profissional, né? A desvantagem é que depende do carregamento externo, né? Ou seja, eu preciso de um arquivo adicional para poder criar os meus seletores, né? Num arquivo separado, tá certo? Então, só para ilustrar aqui para vocês, né? O que vai acontecer aí é o seguinte, né? Assim, se a gente for considerar, né, que cada página, né, não utiliza o CSS, né? Por exemplo, se eu tiver 4 páginas, né, e não estiver utilizando o CSS, eu vou ter que dar manutenção página por página, né? Se eu quiser, enfim, usar, vamos supor, o CSS inline ou o CSS interno em cada página, né? Não precisa ser 100% sem o CSS, não sei se vocês conseguem me entender, mas a ideia aqui é a seguinte: eu posso ter páginas, né, igual nós estávamos fazendo, né, utilizando, por exemplo, a primeira forma, que é a inline, utilizando o atributo style, ou a tag style, que é o formato interno, né? Cada página vai ter, por exemplo, vamos imaginar que cada página tem um atributo, a tag style, né? Então, cada página vai ter o seu CSS separado. Só que aí o que acontece? Amanhã ou depois eu preciso alterar a cor de fundo das páginas, enfim, qualquer alteração, né? Eu vou ter que abrir página por página e alterar, tá certo? Isso dificulta muito a manutenção do código, né? Então, a primeira forma inline e a segunda forma, o CSS interno, elas dificultam aí a manutenção do nosso site, tá certo? Ao passo que o arquivo externo CSS, né, quando eu tenho um arquivo externo separado, independente, né, eu faço a ligação das páginas para aquele arquivo, né, através do link. Então essas setinhas aqui estão representando o link, né, fazendo a ligação para um arquivo externo CSS, e aí quando eu faço uma alteração num arquivo CSS, basta alterar apenas um único local, um único arquivo, e todas as outras páginas elas vão replicar aí a mudança, tá certo? Apenas uma única mudança já é suficiente para alterar todas as páginas que estão linkadas, né, com aquele arquivo CSS. Perfeito? Isso facilita muito a manutenção no sentido de alterar qualquer estilo, tá certo? Eu não preciso abrir página por página, basta apenas abrir o arquivo CSS, alterar o arquivo CSS e todas as páginas já vão replicar aquela alteração, né? Ou seja, aplicar aquele novo estilo ali que eu precisei alterar. Perfeito? Bom, pessoal, então a gente encerra aqui a nossa videoaula, né? E na próxima videoaula, então, nós daremos continuidade aí, né, ao CSS. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.